Glória a Deus. Queridos, abre comigo lá em Jeremias 18. Jeremias 18. Essa é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração uma noite aí, uma segunda-feira. Estava reunido eu, minha esposa, minha sogra, e nós começamos a ler a palavra e meditar nessa palavra e orar, cantar hinos. Fizemos um culto em casa, uma segunda-feira, aí que nós estávamos orando em casa, e veio esse tema que eu quero ministrar para você hoje sobre o valor do vaso. Minha sogra conversando e ela comentou, ela falou, o vaso tem seu valor. E aí veio o meu coração esse tema. E diz assim a palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, sobre as rodas, como vaso que o oleiro fazia de barro, e lhes estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhes pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação, de um reino, para arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um rei, no para edificar e plantar, se ele fizer o que mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que ouvirá dito lhes faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mal proceder, emendai os vossos caminhos, as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, sobre quem ouviu tal coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos, e nas veredas antigas, para que andássemos por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto
objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com o vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhes as costas e não o rosto, no dia da sua calamidade. Pai, esta é a tua palavra. Fale conosco nessa noite, ministra o nosso coração, em nome de Jesus, Pai. Quebra em nós, Deus, tudo aquilo que precisa ser quebrado, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, quero falar algo que veio ao meu coração e aqui eu começo a ver um olheiro com um vaso nas suas mãos que ele estava fazendo, e de repente o vaso se desmancha, o vaso quebra e ele começa a fazer tudo de novo, né? Quando nós vamos a uma loja de vasos, né? Hoje a gente passa em algum lugar, tem aqueles vasos bonitos para vender, né? Como aqui em Pedreira mesmo tem, hoje tem até o shopping das louças, tem, você passa ali, tem vários tipos de vasos. Cada um tem o seu valor, cada um tem, aí você começa a olhar, por que esse vaso é idêntico, mas ele está mais barato, está em oferta. E aí nós começamos a olhar aquele vaso, fala, normalmente a pessoa vai onde está o mais barato, né? Você vai, eu vou pegar esse. Mas quando nós chegamos em casa, às vezes colocamos, nós vamos ver que aquele vaso está trincado. Ele tem uma trinca ali, por isso o valor dele é menos. Eles colocam, se não consertar aquela trinca, tem gente que fala, não, vou comprar assim, não olha que está trincado aquele vaso. Ele tem um valor. O outro é o mesmo vaso, às vezes o mesmo desenho, foi feito no mesmo lugar, mas o valor está lá em cima. E aí nós começamos a analisar o porquê desse valor. E talvez aqui nós começamos a entender, olhando para o nosso coração, olhando para a nossa vida, que o Senhor, Ele fala que nós somos como vaso na mão do olheiro. É Ele que começa a olhar para o nosso coração e ver como está o nosso coração. Nós somos vasos e temos um valor. Todo ser humano, ele tem o seu valor. E às vezes nós estamos com essa trinca em alguma coisinha na nossa vida. Ah, pastor, talvez eu não estou entendendo o que nós temos de trinca na nossa vida. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos nos arrepender de coisas que nós fazemos que às vezes tem hora que parece que é normal, algumas atitudes nossas, que vai uma trinquinha aqui, um negocinho ali, um pecadinho aqui, uma mentirinha aqui, um negocinho ali, que vai aumentando aquela trinca até se desmanchar. E às vezes nós precisamos pedir para o Senhor nos quebrar inteiro. Senhor, se é preciso, nos quebra, nos molda de novo, nos faz de novo. E querido, e às vezes dói, o quebrar do Senhor dói, e às vezes nós não entendemos algumas coisas que estão acontecendo conosco. Deus às vezes quer nos ensinar, às vezes numa luta que nós estamos passando, e nós não entendemos, e às vezes nós culpamos o inimigo. Não, é o diabo. Mas nem tudo na vida é o diabo, pastor Dimon. Nem tudo que nós
Porque é muito fácil nós culparmos, jogarmos culpa. O inimigo, ele não tem poder na nossa vida. Ele aproveita as oportunidades que nós damos, as brechas que nós damos quando nós pecamos. Se nós damos oportunidade, a porta está aberta, ele vai entrar sobre a nossa vida. E nós temos que nos quebrar diante de Deus. E Deus, quando Ele começa a nos moldar, tirar aquilo que está errado em nós, algumas lutas, algumas coisas que vêm, e fala, poxa, por que está acontecendo? Por que eu estou sofrendo nisso? E eu não estou entendendo. Às vezes eu fico batendo na mesma tecla, e a tecla não funciona. Porque Deus está ensinando alguma coisa, ou querendo ensinar alguma coisa para mim. Estava ouvindo uma pessoa falar esse dia que quanto mais ela passou problemas, dificuldades, foi aí que ela se fortaleceu. As lutas vêm para nos fortalecer, para a gente ficar de pé. Nós temos um valor, querido, e esse valor do Senhor, Deus, né? Ontem mesmo eu estava conversando com a minha esposa, ela falou assim, eu tenho um valor. Eu disse, quem tem valor é objeto, o nosso valor é diferente. Nós não temos, o preço nosso ninguém pode pagar. O Senhor pagou um alto preço pela nossa vida, mas ninguém pode pagar esse preço por nós, porque o Senhor já pagou um alto preço. E nós não estamos à venda para alguém chegar e botar um valor, né? Antigamente os escravos, as pessoas, né, compravam com valor, porque tratavam os escravos como se fossem animais. Mas nós não fomos criados para ser animais e nem objeto. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus. E por isso nós nos entregamos na presença dEle. Nos quebrantamos na presença dEle. Somos como barro. Somos como aquele vaso de barro nas mãos do oleiro, que está quase perfeito. E quando está quase perfeito, ele se desmancha, porque ainda não estava pronto. E aí o oleiro começa a moldar tudo de novo, fazer tudo de novo. E nós somos assim todos os dias na mão do Senhor. Todo dia nós precisamos pedir para o Senhor, Senhor, quebra meu coração. Senhor, me perdoa. Eu pequei contra Ti. Todo dia nós precisamos nos arrepender daquilo que nós fazemos, porque o tempo todo nós pecamos. Com as nossas atitudes, nós pecamos em pensamentos. E nós às vezes nem percebemos. Mas nós precisamos nos arrepender. Estar diante de Deus. Viver uma vida com Ele, pedindo para o Espírito Santo nos guiar todos os dias, nos direcionar. Tudo que vamos fazer, nós falamos, Senhor, Espírito Santo, me direciona. Eu preciso de uma direção. Caminhar todos os dias com Deus. E Deus começa a moldar quantas coisas. É algo que um vaso precisa, né? O nosso vaso precisa ser quebrado. E às vezes Deus começa a quebrar, porque muitas vezes somos arrogantes. Achamos que sabemos mais, achamos que somos alguma coisa a mais. Temos um valor sim para o Senhor, mas Ele é maior. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não conseguimos nada. Por isso muitas vezes, né, nós estamos às vezes num certo patamar e as coisas começam a acontecer. E fala, mas por que eu estava lá em cima, agora estou embaixo? Porque Deus começa a podar. Deus começa a quebrar. Vamos ver até que ponto você vai me louvar. Como Ele fez com Jó. Jó estava num patamar, Jó tinha tudo, mas Jó louvava o Senhor. Satanás chegou diante de Deus e falou,
Olha lá teu servo, vamos ver se ele vai te louvar quando eu tirar tudo dele. Senhor, você pode tirar tudo, mas você só não toca no meu servo. E Satanás começou a tirar todas as coisas de Jó. Jó começou a perder muita coisa, ficou doente, perdeu família, mas ele ficou firme com o Senhor. Ele ficou firme, não deixou de louvar, não deixou de adorar o Senhor. E Deus restituiu a vida de Jó. E assim Deus faz conosco. Deus nos quebra, Deus nos molda. E quando nós estamos moldados, nós estamos prontos. E se nós nos permitir que Deus nos molde, aí sim nós vamos estar prontos. Vai estar com o Senhor. Nós precisamos permitir para que esse vaso tenha um valor sim, na mão do Senhor. Quantos vasos nós vemos? Cada um com seu valor. Mas se não tiver algo especial nele, não tem valor nenhum. Nós temos algo especial em nós. Nós temos Jesus Cristo. Nós temos o Senhor sobre a nossa vida. Por isso nós nos tornamos especiais para o Senhor. Somos diferentes para fazer a diferença. Nós precisamos ter um coração humilde diante de Deus, diante das pessoas. Não precisamos ser humilhados. Há uma diferença de humilde e humilhados. As pessoas estão sendo humilhadas. Quem humilha é o diabo. Agora, ser humilde é quando nós nos quebrantamos diante de Deus. É quando nós somos simples diante de Deus. Porque nas coisas simples o Senhor age. Precisamos apenas ter um coração quebrantado, um coração disposto a servir o Senhor em todo o tempo. Nós nos entregamos a Ele para que Ele possa nos quebrar, para que Ele possa nos perdoar. Tudo aquilo que nós temos feito, que tem desagradado o Senhor. Esses dias me pediram para mim mentir. Olha, para mim confirmar uma mentira. E eu olhei, eu falei, você tem certeza disso? Você está pedindo isso para mim? Você tem certeza? E a pessoa é acima de mim. Poderia falar assim, não, eu vou. É minha chefe, é alguém que está acima de mim. Mas alguém que está acima de mim, maior é Jesus, maior é o Senhor. Eu falei, não. E não me peça isso não. Eu não vou confirmar mentira nenhuma. Eu espero que a pessoa nem me pergunte para mim não confirmar nada. E não é assim, eu faço, depois eu peço perdão. Não, eu tenho que me policiar para mim não fazer. Ou eu tenho uma vida com Deus ou eu não tenho. Ou eu ando certo com Deus ou eu não ando. Ou eu sirvo a Deus com fidelidade ou eu não sirvo. Ou faço com alegria ou eu não faço. Nós precisamos fazer tudo com alegria, nós precisamos fazer todas as coisas certas para caminhar com o Senhor. Nós temos esse valor para o Senhor. Esse é o valor que o Senhor quer de nós. Ele nos ama. E ninguém pode pagar preço algum pela nossa vida. Porque o Senhor já pagou esse preço. Derramou seu sangue
na cruz do Calvário pela nossa vida. Sofreu, e não foi pouco, pela nossa vida. Por isso estamos aqui, para louvar e engrandecer o nome dele. Nós precisamos nos entregar. Quero, antes de orar, entregar nas mãos do Senhor. Não sei como você tem vivido, o que você tem pensado de você, o que você tem feito, o que você acha que é normal. Deixa o Senhor te quebrar e transformar a sua vida de novo. Seja como um vaso nas mãos do oleiro, que vai se quebrar, mas vai se erguer e vai se tornar o melhor vaso possível, o melhor vaso de valor, o melhor valor. É assim que o Senhor faz conosco. Vamos orar. Pastor Dimor, pode orar por nós. Amém. Que nós possamos ser vasos de honra na mão do oleiro. Vasos que são identificados pelo caráter, pela vida, pela fidelidade ao nosso Deus. E que você se derrame, se quebrante, mas possa sempre estar nas mãos desse Deus maravilhoso.